Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que toca questões de direitos fundamentais e pluralidade, liberdade religiosa. Segundo o Censo de Brasil de 2022, o Brasil é um país predominantemente religioso. 83% aproximadamente da população ela é cristã e cerca de 8% da população envolve outras religiões que vão desde candomblé, espiritismo até o islamismo. E atualmente cerca de 9% da população, apenas 9%, se identificam como ateus. Então nós temos um país que é religioso por natureza. A nossa Constituição, inclusive no seu preâmbulo, faz uma referência a Deus e, ao mesmo tempo, o corpo da Constituição, no capítulo dos seus direitos fundamentais, informa que o Estado ele é laico. Então, como é que a gente discute, como é que a gente pode acomodar esses dois preceitos dentro da nossa sociedade plural? Para discutir e refletir sobre esse tema super interessante, eu tenho hoje 3 convidados. Eu vou começar pelo professor Vidal Serrano, que é reitor da PUC de São Paulo e doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Professor, obrigado por ter aceitado o convite, por estar conosco hoje. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui, enfim, inclusive para discutir um tema tão relevante e palpitante como esse. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, Renato Nigro, é juiz federal na subseção judiciária de Campinas e é mestre em educação pela Unicamp. Obrigado também ao convite, é um prazer estar aqui com vocês todos, na nossa associação e com os debatedores, para a gente falar desse tema realmente bem interessante e polêmico no Brasil atual, cada vez mais polêmico. Com certeza, e de grande importância para nós aqui do Judiciário. E por último, eu tenho o colega Eduardo Costa, que também é juiz federal, mestre e doutor em processo civil pela PUC de São Paulo. Eduardo, obrigado por ter vindo lá de Ribeirão Preto, vindo até São Paulo com um filho de 2 meses aí. Está dormindo? Espero que sim. Não, você tá conseguindo dormir? Não, óbvio. Obrigado por ter, mesmo assim, ter se deslocado lá de Ribeirão para cá. Obrigado por estar conosco aqui e ter aceitado o convite. Quantas vezes chamado, tantas aqui estarei. Cara, obrigado, perfeito. Bom, vou começar com só para a gente iniciar aqui as reflexões, com uma pergunta bem abrangente. O que é liberdade religiosa? Qual a concepção que podemos ter desse princípio? Alguém pode começar, professor? Vamos lá. Então, a Constituição brasileira, ela hospeda de maneira muito clara a liberdade de religião. Isso tem alguns significados. O primeiro deles é que, havendo liberdade de religião, o Estado, evidentemente, tem que ser laico. Quer dizer, porque a liberdade de religião, ela implica, em primeiro lugar, no direito da pessoa ter uma religião ou não ter nenhuma. Quer dizer, então, e escolhendo ter uma religião, ela pode escolher qualquer religião. Então, quando você fala num Estado que não seja laico, num Estado religioso, você falaria, quer dizer, de um Estado que tem uma religião oficial. Quer dizer, isso é incompatível com a própria noção de liberdade de religião. Então, não são coisas antitéticas. Você pode ter, sim, um Estado laico e tem liberdade de religião fixada. Quer dizer, isso são aspectos complementares, vamos dizer assim. Eu tenho que ter liberdade de religião para ter um Estado laico e vice-versa. Em segundo lugar, quer dizer, quando você fala em liberdade de religião, você tem também a liberdade de escolher qualquer religião. E uma vez escolhida aquela profissão religiosa, você tem o direito de exercer aquela religião, ou seja, o direito ao culto religioso. Então, o católico, que é meu caso, vai à missa, o espírita vai na sessão e assim sucessivamente. São as várias formas de culto. Logo, quer dizer, é até um princípio antigo de interpretação constitucional, quando a Constituição
estabelece um fim, fornece os meios. Quer dizer, se ela, na verdade, preconiza a liberdade de religião, ela autoriza implicitamente, de maneira clara, no regime jurídico da liberdade de religião, o direito da pessoa exercer a religião, exercer o culto religioso. Um outro ponto que eu também acho bastante significativo, também no regime jurídico da liberdade de religião, está no fato de que a pessoa adotando uma religião, ela tem também o direito de se conduzir segundo os presságios desta religião. Isso é bastante importante. Quer dizer, por exemplo, se uma pessoa é católica, né? Então se prega lá um determinado comportamento. Tá. Quer dizer, ou espírita, ou enfim, é muçulmana, quer dizer, se prega um determinado comportamento. Quer dizer, ela tem o direito de se conduzir segundo esse comportamento. Quer dizer, usar a burca, por exemplo, quer dizer, ela tem o direito de usar a burca se ela quiser. Uma coisa é ser obrigado, outra coisa é querer esse obstáculo. Não pode. Ou a pessoa que tem, por exemplo, uma religião de matriz africana, tem lá sacrifícios animais, como também em outras religiões também tem sacrifícios animais. Quer dizer, desde que, evidente, não vai pegar um animal especialmente protegido, que esteja em extinção, mas você pode se conduzir segundo os presságios desta religião. Tá. Quer dizer, respeitar é isso. E o último detalhe que eu gostaria de citar, ainda também nas dobras da liberdade de religião, é o dever de tolerância. Eu só tenho liberdade de religião se houver o dever de tolerância, ou seja, um tem que tolerar a manifestação do outro. Quer dizer, né, eles devem se respeitar reciprocamente, tanto em relação aos que não têm religião, como aqueles que têm outras religiões. Então, isso é próprio de um país que cultua a liberdade de religião. Alguma complementação, Renato? É isso aí. Acho que é um direito muito amplo e muito antigo também, né? Eu acho que é bacana a gente mencionar que a liberdade religiosa talvez seja o primeiro direito fundamental consagrado em uma Constituição que veio lá com a Constituição americana, a francesa, né? Declaração de Independência americana. E que veio também na Revolução Francesa, justamente porque o mundo era muito religioso e havia aquelas guerras religiosas, né, dos estados absolutistas e tal, né? Então, e aqui a gente trouxe, logicamente, para a nossa Constituição, já nas anteriores, na Constituição de 88, ela vem também de uma forma ampla, junto com a laicidade também. Então, é um direito realmente muito amplo, como o professor Vidal estava mencionando aqui. Então, ela tem um aspecto absoluto, que é a liberdade de crença, né? Ou seja, o meu foro íntimo, o meu foro interno, eu posso acreditar ou não acreditar no que eu quiser, né? Mas já nessa manifestação exterior, ela vai ter limites, que são os limites do outro, né? Da não discriminação, da não ofensa, da tolerância, como o professor mencionou. Então, um direito bem amplo, que envolve tantos aspectos, né, de organização religiosa, de poder cobrar dízimo, enfim, são realmente vários aspectos, inclusive do proselitismo religioso, né? Essa é uma coisa bem interessante, ou seja, a minha liberdade de expressão, ela é ainda maior dentro do aspecto religioso. Eu posso exagerar nas características da minha própria religião, até falar mal, de certa forma, da religião do outro, mas tem limites. E então se diz que essa liberdade de expressão ela é maior ainda por conta da liberdade religiosa. Interessante. Eduardo, você é islâmico, né? Eu sou muçulmano, perdão. Eu sou muçulmano há 3 anos. E você vive como é que é viver a fé islâmica num país predominantemente cristão? A representatividade muçulmana é muito pequena no Brasil, né? Eu acho que o mais complicado a ser enfrentado por quem é muçulmano no Brasil é o enfrentamento dos estereótipos muito pesados, né? Naturalmente se criou no imaginário ocidental a ideia de que o muçulmano é terrorista, de que homens muçulmanos gostam de se casar com meninas de 5, 6, 4 anos de idade, de que se você se torna um muçulmano, você vai se desaculturando da sua identidade originária e vai se fantasiando aos poucos de beduíno. Existem vários rótulos, vários estereótipos, e esses estereótipos vêm de maneira muito forte nas redes sociais, que é onde os covardes se escondem atrás de um perfil eletrônico e se sentem no direito de lhe ofender e lhe dizer as maiores barbaridades. Então esse é o grande desafio. Isso é pior ainda para as muçulmanas, né?
Normalmente aquelas que se decidem pelo uso do hijab ou de alguma cobertura que ele faça às vezes. Então, acho que mais difícil do que ser muçulmano no Brasil é ser muçulmana. Tá. Porque elas têm a sua muçulmanidade exteriorizada na indumentária, coisa que não acontece com os homens, né? Inclusive, esse tema foi levado ao Supremo recentemente, a prerrogativa de muçulmanas usarem burca, usarem a sua indumentária no momento em que vão tirar uma foto para uma identidade, para uma CNH. E eu me recordo que um trecho que foi bem divulgado no Supremo era que, bom, para uma muçulmana, por exemplo, usar uma indumentária na cabeça é como se fosse para uma brasileira usar um sutiã. É algo que faz parte da identidade, da sua identidade. E o Supremo disse que é possível, é permitido que nesses casos a liberdade, o exercício, a prática, o exercício da sua fé seja um limitador a uma regra geral aplicada a todas, que você não pode tirar uma foto de CNH, por exemplo, de óculos ou de boné, né? A gente tem que tirar, mas começou com as freiras católicas, né? Esse caso do Supremo é de uma freira. É de uma freira. E aí acho que essa sustentação, só te interrompendo, acho que essa sustentação que eu vi, mas teve uma sustentação oral. Teve vários amicicuri. Então inclusive uma sustentação oral dela. Associações de muçulmanos que ingressaram para estender o uso do hijab, por exemplo. Legal, super interessante. Tem muita... Você estava mencionando, Eduardo, antes da gente começar o episódio aqui, que tem muita judicialização dessas manifestações de intolerância religiosa envolvendo muçulmanos. Tem. Pode falar um pouco pra gente? Eu sou membro da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, a ANAJ. E a ANAJ, eu não sou membro do quadro diretivo, mas como sou juiz, eles me consultam muito. O que você acha? Enfim, você tem alguma notícia de como é que anda a jurisprudência nesse sentido? Então, uma vez, eu sou professor de processo civil, então eles ajuizam ações civis públicas. Então, uma vez por outra, eles me consultam, me pedem alguma opinião. E eu, graciosamente, o faço com todo prazer, porque também interessa a mim, que pode ser que eu seja alvo uma vez ou outra daquilo que eles pretendem debelar. E então eu estou assim up to date com o que tem sido ajuizado no dia a dia do foro, e é impressionante. O presidente da ANAJ não tem paz. Lógico, quando há muitos casos individuais, há muita injúria religiosa, que é um tipo penal, há muito problema nas redes sociais. Acho que é o que Vira uma terra sem lei para tudo, inclusive, né? Não só a liberdade religiosa. Sim, essa semana eu estava comentando, acabou de sair ontem uma liminar num processo que envolve a divulgação de um vídeo por uma pastora evangélica que dizia que neste vídeo um homem de mais de 40 anos estava se casando com uma menina de 6 anos. A beijava na boca, e até se discutiu se aquilo era um vídeo produzido por IA ou não, mas não era um vídeo italiano de um pai que dava umas bitocas, uns selinhos na filha, né? Então tem muita fake news em relação a isso, divulgando a ideia de que o muçulmano repetiria um hábito beduíno bárbaro do século VII, época em que homens adultos se casariam com meninas de 4, 5 antes da menstruação, enfim. Então isso acontece o tempo inteiro. Então, mas quanto a esse ponto, achou que é importante ressaltar que os casos de intolerância religiosa no Brasil, eles têm como vítimas preferenciais os fiéis de culto afro-brasileiro ou de matriz africana. Eles são os campeões. Assim, cerca de mais de 60% dos casos. E os índices são muito crescentes. Os dados do governo federal, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, trazem um crescimento anual de 80%, quase dobrando ano a ano as notificações de violações, assim, em geral, né? De violações de direito religioso, da liberdade religiosa. Na internet. A maior parte na internet. Esse índice seria geral, né? Mas realmente, como o Eduardo estava falando, acontece muitos casos pela internet, né? Alguns casos chegam até para a federal, para a Justiça Federal, porque são cometidos pela internet. Então, acho que um dos maiores problemas, eu acho que a gênese, que a origem desses problemas todos, ou quase todos, vem dos discursos de ódio que são propagados pelos líderes religiosos nas igrejas, virtualmente, né, nos cultos, nos canais de YouTube, etc.,
muitas vezes, então, demonizando os fiéis e as igrejas de matriz africana. Então, geralmente, o que a gente tem pelos estudos, relatório de intolerância e violência religiosa do governo federal, são os ofensores evangélicos contra os fiéis de matriz africana. E essa configuração. Então, a gente tem que reagir contra o discurso de ódio, que acho que é a origem, né? Imagina um líder religioso falando isso para os fiéis, vai acabar tendo um poder de convencimento muito grande e vai gerar os casos que a gente vê no dia a dia, ou seja, o motorista do Uber que não quer transportar a pessoa que está indo para o terreiro, uma senhora que entra, são casos todos reais, que entra dentro de um metrô, vê um casal gay, começa a rezar para o casal com uma Bíblia, porque eles estão em pecado, o motorista do ônibus do Rio de Janeiro que não quer transportar a moça com veste branca, ou também começa a rezar. E aí a gente tem inúmeros... E esses são os problemas mais pitorescos que eu estou comentando. A gente tem assassinatos de pais e mães de santo, 26 assassinatos de 2011 a 15 pelo relatório RIVIR, né, de intolerância e violência religiosa, destruição de templos religiosos, expulsão de comunidades religiosas no Rio de Janeiro. Vários, que tem um caso famoso de 15 dias atrás, aqui de Mojimirim, né, que a moça teve tentativa de homicídio pelos vizinhos, porque ela era umbandista. São violências que parece que a gente está no Oriente Médio. Desculpa te interromper. Boa parte do expertise que a ANAGE tem, ela foi generosamente concedida por associações que representam religiões de matriz africana. Então há uma parceria muito grande entre a ANAGE e associações. São minorias religiosas. Porque eles sofrem mais do que nós, até porque são em número muito maior. E o modus operandi é bem parecido. E então, como eles têm muito mais experiência em juízo, eles nos ajudaram muito e ainda nos ajudam, né? Então são associações que dialogam muito. Alguma complementação, professor? Não. Acho que é isso mesmo. Tá. Dentro desse cenário de intolerância, só continuando ainda nesse tópico, como é que a gente pode trabalhar como sociedade para endereçar isso? Na opinião de vocês, como é que a gente pode, como sociedade, endereçar, trabalhar para que as próximas, para que esse quadro de intolerância, de discurso de ódio mude? Não falo nem juridicamente, mas em termos de comportamento social daqui para frente. Vocês têm alguma reflexão? Olha, a reflexão que eu tenho, assim, embora não seja uma questão jurídica, como você colocou muito bem, né? Eu acho que aí a justiça teria, assim, um papel significativo, né? O Eduardo cogitava há pouco que não há uniformidade jurisprudencial nessa matéria, o que também é muito ruim. Eu digo isso por quê? Porque é evidente, quer dizer, a Constituição hospeda o direito à liberdade de religião. A liberdade de religião, ela tem esse significado que nós cogitamos há pouco. No entanto, quer dizer, é uma questão trivial, quer dizer, que não há direitos absolutos, né? E dentro dos direitos fundamentais, você tem ocasiões para colisões de direito. Quer dizer, e quando você tem colisões de direito, a tarefa de quem interpreta é de buscar o meio do caminho, quer dizer, e dar um padrão, quer dizer, de tolerância nesse sentido. Eu digo isso porque tem uma determinada religião que é contra, por exemplo, uniões homossexuais. Perfeitamente, ela pode se manifestar? Pode. Ela fala, a minha religião não concorda com isso. Perfeitamente. Agora, a partir disso, para uma incitação ao ódio por orientação sexual, a partir disso, quer dizer, para uma... pregar um comportamento que seja de alguma forma, quer dizer, constrangedor, quer dizer, para outra pessoa, é algo que está fora. Quer dizer, ela não está sendo proibida de exercer a religião dela. Ela exerce para ela, como ela acha que tem que ser, se manifesta nesse sentido, ela tem liberdade para falar, minha religião não concorda com isso, mas ela não pode fazer disso, quer dizer, um instrumento de opressão do outro, porque ela deixa de respeitar, na verdade, outros seres humanos, né? Quer dizer, então eu acho que essa mudança social, como a sociedade é muito complexa e muito contaminada pelo facciosismo das paixões religiosas, políticas, etc. E eu acho que a justiça tem um papel bastante importante se ela conseguisse ter uma massa crítica maior, com um repositório mais firme. Eu acho que isso ia servir de padrão, ia gerar uma melhora no tecido social. Concordo muito, até porque os outros poderes, legislativo e executivo, eles estão, de certa forma, tomados
por uma ala religiosa evangélica hoje em dia, né? A gente tem o fenômeno por exemplo, a gente tem a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, que eles têm números gigantes de parlamentares. Se eu não me engano, são 352 deputados federais e 250 senadores. Então, é um número gigantesco. Eles estão toda hora, o tempo todo, acho que todo dia, legislando com pautas morais religiosas. Então, muitas vezes, quem vai salvaguardar os direitos das minorias religiosas, por exemplo, eles legislam muito sobre direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. A gente tinha a união homoafetiva, que teve que ser julgada pelo Supremo Tribunal, porque não teve consenso no Congresso Nacional. Então, o Supremo salvaguardou os homossexuais de terem os direitos de casar, né? De união estável, né? Sucessórios, previdenciários, etc. E aí a gente tem várias outras questões como essa, né? Então, questões ligadas à tal da ideologia de gênero, tem ADPFs, mais de uma, que o Supremo lida. Então, o Poder Judiciário tem sido a salvaguarda dessas questões todas, né, que são legisladas, então, ou seja, moral religiosa legislada, iniciativa do Executivo também. Então, concordo muito com o professor Vidal. Acho que o Poder Judiciário tem que cada vez mais traçar esses limites, né? Inclusive, tem uma novidade aí que já não é tão nova, mas é de janeiro de 22, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo. Ela se incorporou à Constituição Federal, né? Então, uma norma constitucional agora, acho que só tem 3 ou 4, né? Se incorporaram, né? E ela, então, dentro do âmbito do racismo, e aí também vale para o racismo religioso, ou seja, contra esse racismo religioso que a gente tem no Brasil, né? Que é essa hostilidade religiosa contra o povo de matriz africana, vale essa convenção. E aí eu acho que o judiciário vai ser obrigado a reinterpretar os casos de discurso de ódio. Porque hoje em dia, basicamente, para que haja o discurso de ódio e que haja uma incriminação, seria necessário que houvesse uma instigação de violência. Né? Teve uns casos julgados pelo Supremo já, por exemplo, mas com a Convenção Interamericana muda, porque ela traz uma definição de discriminação que basta a restrição a uma liberdade fundamental. E aí eu acho que vai ter que ser reinterpretado isso pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo. Então, essa convenção ela traz a obrigação do Estado de fazer prevenção contra o racismo, e também o racismo religioso entra nisso, né? Ações afirmativas, etc. Então, para fechar, eu acho que a gente precisa mudar a cultura através de ações repressivas, mas especialmente preventivas, né? Políticas públicas para retirar mesmo esse discurso de ódio aí do caminho. Eduardo? Eu acho que também é importante, eu queria ressaltar, praticamente o que eu ia dizer foi exaurido, mas de qualquer maneira acho que políticas públicas de desenviesamento. Eu percebo como muçulmano que boa parte das hostilizações que eu sofro, elas são produto de a mais absoluta ignorância sobre aquilo em que eu acredito. Então é muito comum, por exemplo, eu conversar com um evangélico, a gente fala muito de evangélico, mas eu tenho que confessar que realmente são os produtores do discurso mais hostilizantes, pelo menos que eu sofro, e que sofrem também os muçulmanos. Mas isso está nas estatísticas, né? Então, e já estudos de islamofobia, por exemplo, produzidos lá na USP de Ribeirão Preto, é realmente o público mais hostilizador. E uma pena, né? Eu sou casado com minha mulher, é neopentecostal. Minha sogra, meu filho é mormon, né? Meu pai é adventista. Que diversidade. E minha mãe dá um... Na mesma família, todos? Todo mundo vive bem. Na Natal é todo mundo lá pra casa e o muçulmano é que paga a ceia. Lá em casa é assim. Justo. Lá em casa é assim. Eu também como, né? Só não posso comer a carne de porco. Mas de qualquer maneira, eu percebo que muita da hostilização vem do desconhecimento. Então, não raro, é muito difícil você fazer isso. Às vezes você sofre uma ofensa, uma cutucada, uma provocação numa rede social, e aí você responde com um dado de informação sobre a sua religião. E aquilo já quebra a pessoa. Eu não sabia que é assim. Aí você fala, não, mas vem cá, você quer que te mande um livro? Quantas pessoas hoje têm uma visão diferente da minha fé depois que eu mandei? Eu não quero te converter. Eu quero que você entenda
o meu ponto de vista, em que eu acredito, e muitas vezes quais são os pontos de ligação que a minha fé tem com a sua. Porque na cabeça de um muçulmano existe a cultura judaico-cristã islâmica. É como se o Islã fosse um fecho de abóbora. É assim que os muçulmanos veem, né? Então boa parte dos profetas, todos os profetas de Israel são profetas para o Islã. Jesus é um profeta para o Islã. Então, às vezes eu converso com esse pessoal, judeus, evangélicos, católicos também, e depois de uma meia hora de conversa, os ânimos se arrefecem e eu percebo uma tolerância que até então era uma tolerância negativa, eu vou condescender com o seu erro, se torna uma tolerância positiva. Que bom ter aprendido com aquilo que você me disse. Vou repensar até mesmo a minha fé. Talvez não mude de opinião, continue crendo naquilo que sempre acreditei, mas o elemento que você me traz uma luz para a minha própria fé. Acontece muito isso comigo. Legal. Então acho que para além das políticas públicas de desenviesamento, acho muito importante que as lideranças religiosas procurem umas às outras para eventos, não só para se refletir sobre o que é tolerância negativa, tolerância positiva, como também ouvir um pouco aquilo em que o outro acredita, né? É muito interessante. Eu já fiz isso. Na minha família isso acontece sempre, né? Porque, como vocês perceberam, eu venho de uma família plurirreligiosa e é muito bonito porque como um vai, muitas vezes, entrevendo coisas da sua fé na do outro. E, às vezes, a fé do outro elucida em você uma dúvida que você tinha até então sobre a sua fé. E, ao se mudar uma palavra, uma categorização ou uma perspectiva, aquilo joga a luz sobre a sua própria crença. Eu aprendo muito com a minha mãe, discutindo com ela a religião dela, que é ubandista, com meu pai, que é adventista. O meu melhor amigo é judeu. Mora em Israel, hoje ele mora em Tel Aviv. Somos padrinhos de casamento um do outro. E conversamos toda semana pelo WhatsApp. Então, é muito interessante como essa troca... às vezes ele fala coisas de judaísmo, eu falo, gente, eu não tinha me dado conta que no Islã algo muito parecido é defendido, e quando ele me traz a perspectiva dele, melhora a minha sobre aquilo que até então eu não entendia muito bem. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem lembrado. Esse diálogo interreligioso ele é trazido pelos especialistas no âmbito da ONU, por exemplo, do Plano de Ação de Rabat. Muito bem lembrado pelo Eduardo. Isso daí acho que é essencial. Esse esclarecimento da sociedade com relação a essas outras religiões, você entendendo a perspectiva, a vivência da fé de outra fé, você acaba assim, aperfeiçoando a sua tolerância. O Eduardo tinha mencionado essa tolerância positiva e tolerância negativa. Pode comentar um pouquinho qual a diferença entre as duas na prática, Eduardo? O nome indica, né? A tolerância negativa, ela tem mais a ver com, como eu falei, eu estou condescendendo com o seu erro. Eu respeito a sua opinião, mas eu não quero saber absolutamente nada sobre aquilo em que você acredita, né? Então é uma espécie de tolerância indiferente, não é? A positiva já não. Para além de você respeitar, tolerar, permitir, não hostilizar, você se interessa por aquilo em que o outro acredita e de uma maneira sinceramente curiosa. Olha, eu quero entender como funciona a sua teologia, que preceitos morais você deriva dela, quero conhecer os seus livros sagrados, como é que se opera a sua liturgia, com uma curiosidade, às vezes cultural, às vezes comparatista, não importa, mas você reconhecer com muita humildade que é possível que a face de Deus tenha sorrido para outras religiões que não a sua. Sim. Por isso que o termo respeito religioso é muito melhor, né? Porque a tolerância religiosa implica uma prepotência, né? Ainda mais em matéria religiosa, que ninguém sabe qual é a verdade, né? A gente acha que mais ou menos sabe, que é o que a gente acredita na nossa fé, mas empiricamente não sabemos, né? Então, por isso, realmente, que pelo menos respeitar, né? Por respeitar. Não, e eu falando como cristão, um dos pilares do cristianismo é o respeito e a tolerância, perspectiva de fé das outras pessoas. O próprio Cristo, por diversas vezes, jantou lá com os fariseus, enfim, com os samaritanos que eram inimigos dos judeus. Ele mesmo encorajava o auxílio
a uma pessoa que não professasse a fé judaica. Voltando aqui ao ponto dessa tensão entre liberdade religiosa e direitos fundamentais, como é que tem sido a jurisprudência quando há uma tensão, por exemplo, quando há uma tensão entre algum direito fundamental e o exercício da sua fé? Então, por exemplo, a possibilidade de um vestibular, uma prova de concurso público ao sábado e aquelas pessoas que professam a fé adventista do sétimo dia, que guardam o sábado como um dia em que a pessoa tem que dedicar a Deus e não pode fazer a maior parte das suas atividades. Eu peguei isso só como exemplo, mas o objeto da minha pergunta e a reflexão que eu gostaria de que vocês compartilhassem é como é que a jurisprudência tem cotejado, tem limitado, tem traçado aí os limites tem endereçado essa tensão. Então, veja, quando se pensa em termos teóricos, vamos dizer assim, você tem duas perspectivas, né? Em primeiro lugar, quer dizer, existe um princípio segundo o qual a Constituição ela é una, né? Isso faz com que, na verdade, quer dizer, não tenha um dispositivo que se sobreponha aos outros. Mas isso gera aquilo que a doutrina chama de espaços de tensão constitucional, né? Em que sentido? Você tem lá a liberdade de religião, que tem um determinado conteúdo jurídico, por exemplo, o direito da pessoa se conduzir segundo o que pressagia aquela religião, e você tem depois, quer dizer, né, outras disposições as mais variadas. Por exemplo, né, a proteção do meio ambiente, quando tem sacrifício animal, questões relacionadas a condutas diárias, como não posso tocar em nada, fazer nada no sábado. Quer dizer, como é que se compatibiliza isso, né? Essa compatibilização, em regra, quer dizer, ela não permite, quer dizer, uma solução abstrata. Em que sentido? Quer dizer, eu não tenho como prever todos esses conteúdos futuros de colisão e preestabelecer o que tem que ser feito ou não. Então você tem que, no caso concreto, quer dizer, encontrar espaços de acomodação. E o correto seria que já houvesse, vamos dizer assim, quer dizer, um padrão mais robusto e reiterado da jurisprudência para oferecer, quer dizer, parâmetros para esse raciocínio, né? Então, em alguns casos, por exemplo, o adventista sétimo dia, ele não faz o exame no dia, ele fica afastado, com a sua liberdade ali restrita, quer dizer, existe um princípio de interpretação que a gente chama de princípio da cedência recíproca. Para você permitir a convivência de ambos os direitos, ambos têm que ceder, né? Então, por exemplo, quer dizer, como a prova é única, quer dizer, aquela pessoa que não pode fazer a prova vai ter que ficar em algum local fechado, sem poder ter acesso a nenhum conteúdo externo. Até o dia seguinte para poder fazer a mesma prova. Para poder fazer a mesma prova, né? Então você encontra no caso concreto. E sacrifício animal, perfeito. Agora, você não pode ter um sacrifício de uma ave que esteja em extinção, por exemplo. Quer dizer, enfim, então você tem que, no caso concreto, ir encontrando esses espaços de acomodação. Você pode ter a religião é contra a união homossexual. Pode ser contra, mas isso não atribui aos exercentes daquela religião a prerrogativa de desrespeitar quem não concorde com eles. Quer dizer, então, enfim, quer dizer, os casos concretos vão oferecendo. Em regra, quer dizer, eu vejo assim que há, inclusive pela primeira vez, logo depois que a Constituição foi promulgada, foi em 91, se não me falha a memória, já veio um acórdão do Supremo Tribunal Federal admitindo lá o serviço civil alternativo ao militar obrigatório, para aqueles que tivessem, por motivo de fé religiosa, incompatibilidade com o serviço militar, né? Isso foi uma jurisprudência reiterada. Eu lembro que demorou um pouquinho só para que o Supremo admitisse também em matéria de convicção política, mas também foi admitido depois de uns 15, 20 anos assim, mas também foi admitido. Então me parece que a grande questão hoje, a dificuldade que há, é essa questão do discurso de ódio. Embora teoricamente, repito, eu não veja tanta dificuldade assim, quer dizer, porque, repito, quer dizer, a pessoa pode ter as convicções dela, pode ter, ele pode seguir o que a religião professa, pode seguir, quer dizer, mas isso evidentemente há mecanismos de como você exercer respeitosamente. Eu divirjo, não concordo, não quero assim, quer dizer, outra coisa diferente é eu incitar um comportamento que seja agressivo, desrespeitador, violador de direitos, etc.
Interessante. Renato. Então, tem os temas que o Supremo julgou nesse ano, se eu não me engano, acho que é o 386 e o 1021. Um deles, então, diz respeito a vestibulares, provas, etc., como o professor estava comentando. E qual foi a solução? Só para a gente... Não, parece que o professor mencionou. Foi exatamente essa. Tem que compatibilizar, né? Exatamente. E tem como, né? Como ele mencionou, exatamente, né? Tem como compatibilizar a fé, então... Aí faz mais ou menos dessa forma. E no serviço público também, né? Tem um outro tema do Supremo que diz que também deve se compatibilizar a fé com o serviço público, mas não pode criar ônus excessivos para a administração. Né? Então, por exemplo, tem um caso... Você lembra o caso concreto? Eu acho que tem a ver com a questão dos sabatistas mesmo, acho que é o caso que mais tem, né? É policial, por exemplo, que fica de plantão no sábado, né? Mas aí tem uns casos que, por exemplo, que não são possíveis, né? Teve um caso lá do TRF4, que um policial não queria fazer um curso que envolvia manusear armas por conta de fé religiosa. Mas aí o TRF4 não deu guarida a esse pedido dele, porque não era razoável, né? Porque ele era policial. Então precisa ter uma razoabilidade nisso tudo, como eu falei, não impor ônus excessivo para a administração. Mas eu acho que isso está bem compatibilizado aqui no Brasil hoje. Eu acho que é uma questão que está bem assentada já. Tem um caso pendente muito interessante, e esse é legal porque ele é binacional, que é qual é a proporcionalidade para a restrição do âmbito de proteção da liberdade religiosa para presidiários. Porque há alguns cultos que implicam deixar cabelo crescer, como o Rastafari, ou que é uma recomendação, não é obrigatório no Islã, o uso de barba. Como é que se compatibiliza dentro do ambiente presidiário? Essa questão é interessante porque na Suprema Corte norte-americana também está pendente a mesma questão. Há 2 semanas, houve uma sessão pública em Washington para se ouvirem os envolvidos e a Missicuri. É um caso que surgiu no estado da Louisiana, em que um Rastafari foi imobilizado para ter o seu cabelo cortado. Então ele ajuizou uma demanda indenizatória e o caso está na Suprema Corte dos Estados Unidos, e no Brasil o que se discute é o uso de barba. A ANAGE, que é a associação que ela interveio, é um recurso extraordinário com repercussão geral, a relatoria, salvo engano, é do ministro Edson Fachin, ambas as causas pendentes de julgamento, ambas sobre o mesmo assunto. Então isso é candente, a jurisprudência brasileira e norte-americana. Acho que é o caso do ano, né? Acho que até o final do ano, pelo menos nos Estados Unidos, tem algum desfecho. Aqui eu não sei se vai ter. E quanto mais plural a nossa sociedade fica em termos de pluralidade religiosa, mais esses casos concretos acabam vindo à tona. E aí, como o senhor mencionou, o princípio da cedência, é interessante achar ambas as religiões cederem um pouco para tentar encontrar um espaço onde fica acomodado, digamos assim, o exercício central, a essência, onde se possa exercitar a essência daquela moral religiosa para ambos os lados, sem comprometer a convivência civilizada ou então impor um ônus excessivo para a administração. Alguma questão dentro do Judiciário Federal específica sobre liberdade religiosa? Vocês lembram de alguma? Tem os casos que o nosso tribunal julgou, teve o caso que o MPF entrou com a ação para que fosse retirado da cédula de real aquela expressão Deus seja louvado, foi julgado improcedente, acho que está pendente de julgamento na 3ª instância, não sei se está no Supremo esse caso. Teve o caso dos símbolos religiosos também, na 3ª região, né? Depois chegou no Supremo, julgou agora recentemente. Julgou recentemente na linha do nosso tribunal, né? Ou seja, que pode permanecer, pode ter símbolos religiosos, porque é uma expressão cultural. Eu discordo, mas enfim, foi a decisão, né? Que é uma tradição católica e tal, é muito arraigada, né? Quase 400 anos de religião oficial católica no Brasil, etc. E tem uns casos também de discurso de ódio, aí por ser concessões de TV, etc. Os casos vêm para a federal. Teve um caso famoso da Igreja Universal, que aí teve discurso de ódio em rede nacional de TV. E o nosso tribunal condenou com uma condenação exemplar, inclusive, de ter programas educativos, de direito de resposta, etc. Esse foi um caso famoso esse.
Então, esses casos que chegam no Poder Judiciário Federal. Na estadual, a gente tem casos, assim, diários que atentam contra a laicidade, né? Então, são câmaras municipais, símbolos religiosos, a obrigação de ter leitura de Bíblia nas sessões parlamentares, leitura de Bíblia na escola, ensino religioso fora do âmbito do ensino religioso da disciplina própria na escola, construção de monumentos. Se você entrar no TJ, São Paulo, por a liberdade religiosa, quase todo dia tem uma novidade. E aí é um município fazendo igual ao outro, ou seja, tem um vereador ou vereadores, etc. Eles vão repetindo essas estratégias, dando um trabalhão para o sistema de justiça como um todo e tentando violar a laicidade o tempo todo, trazendo a moral cristã deles para todos, né? E com gasto público, muitas vezes, festas religiosas, construção de obras públicas religiosas, mas tem muita coisa mesmo. E como é que o judiciário tem decidido nesses casos? Geralmente tem alguns casos que passam, né? Então, por exemplo, teve um caso que o Supremo julgou recentemente, então pode ter a Bíblia na sessão legislativa, acho que pode ter a leitura da Bíblia também, mas você não pode obrigar que aquilo seja feito em toda a sessão e que, enfim, se quiserem fazer, podem fazer, mas tem alguns sopesamentos lá. Mas, em geral, esses símbolos religiosos geralmente são caçados e tal. Tem casos que não dá, né? Teve um caso, por exemplo, do Ceará, que fizeram um monumento religioso com verba pública. Quando chegou no Supremo, o Supremo declarou inconstitucional, mas estava pronta a estátua maior que o Cristo Redentor, na cidade de Crato, no Ceará. Então, muita coisa passa também, né? Mas, enfim, eu acho que é o tempo todo, assim, essa tendência de violar a laicidade, essa neutralidade religiosa e com imposição de gastos para o Estado e essa moral religiosa, está crescendo muito esses casos no Brasil. Eu acho que mais especificamente o discurso de ódio na internet. Isso deve estar muito assim, direto no TJ. Sabe, tem um caso interessante, desculpa eu interromper, porque a gente não precisa ir muito longe, não. Quando eu era juiz federal em Ribeirão Preto, hoje eu estou em Franca, foi um choque para todo mundo quando eu me declarei muçulmano. É um processo de conversão lento, né? Mas um dia eu falei, não, sou muçulmano, comecei a ter aulas de árabe e de doutrina islâmica e depois eu me converti. E aí eu tive que avisar os meus servidores, olha, de vez em quando vocês vão bater lá, eu vou estar com a porta fechada, porque eu tenho que fazer as minhas 5 orações diárias e algumas acontecem às 3 da tarde, outras no final, no pôr do sol, né? Então, eu combinei, vocês baterem na porta, não demora mais do que 3, 4 minutos cada oração. Então vocês esperam um pouquinho que eu já abro e vocês entram, tá bom? Ou manda um recado no WhatsApp, combinado, tudo se adaptou super bem. E aí veio uma servidora falar comigo, não vou dizer quem foi, e falou, doutor, eu tô intrigada. Eu falei, pois não. Ela falou assim, eu sempre tive o senhor como uma pessoa tão estudiosa, como uma pessoa tão inteligente. Como é que o senhor se deixou fisgar por esses terroristas? Aí falei, posso fechar a porta, eu não vou explodi-la. E aí comecei a bater papo, comecei a contar o que era, fui explicando com paciência, ela com muita má vontade para ouvir tudo que eu tinha para dizer. Mas enfim, a gente não precisa ser ir muito longe, não para ser ofendido porque eu não fui, mas para receber essas sinalizações de uma, se não uma intolerância, uma ignorância, uma certa ignorância, né? Mas repito, não há nada que a luz do esclarecimento não arrefeça, né? E aí hoje ela entendeu melhor a minha fé, enfim, mas nunca deixamos de ser amigos por conta disso, né? Eu já esperava que isso ia acontecer, até porque há uma estatística que mostra que no Brasil, se quiser depois eu compartilho esse estudo feito pela professora Franci Rose, antropóloga da USP lá de Ribeirão Preto, estima-se que um muçulmano convertido perca em média 25% da continuidade das suas relações familiares e até 35% das suas relações de amizade. Então, assim, e eu já sabia que isso ia acontecer comigo. Eu perdi alguns amigos, né? Natural, eles se afastaram. Eu já imaginava quem seria. Então, enfim, não precisa ir muito longe. Às vezes dentro da família acontece, né? Bom, a gente está caminhando já para o final e eu queria pedir para vocês deixarem uma reflexão
sobre liberdade religiosa para quem nos assiste? Qualquer tipo de reflexão pode ser sobre essa tensão de direitos fundamentais e liberdade religiosa, ou alguma mensagem que vocês queiram deixar? Bom, alguém para começar? Posso começar? Pode começar, professor. Acho que aquilo que o Renato falou, o Eduardo falou também, o fundamental é o respeito, né? No final, quer dizer, todos têm as suas convicções. Essas convicções têm uma importância subjetiva muito grande para cada um de nós, né? São religiões e convicções que vêm lá sendo formadas, às vezes, ao longo de toda uma existência, né? No meu caso, eu sou católico, eu fiz primeira comunhão, crisma, enfim, leio a Bíblia com a rotina, quer dizer, né? Então, é evidente que essas convicções são sumamente importantes, mas eu tenho a impressão que nenhum livro religioso, pelo menos os que eu conheço, não conheço todos, preconiza que a religião seja fonte de desrespeito ao outro, ao contrário, né? Todas as religiões ao contrário, quer dizer, elas preconizam, na verdade, o respeito, o amar ao próximo, enfim, a convivência pacífica entre seres humanos. Eu acho que é isso que tem que ser, uma cultura de paz, inclusive nessas relações interreligiosas, ou de quem tem religião com quem não tem, quer dizer, é outra coisa também, quer dizer, temos que respeitar a todos, a todo momento. Um autoexame sobre o exercício e os fundamentos da sua própria fé, a qual determina, sobretudo, a discordância com relação à fé do outro, mas o respeito à fé do outro. Renato? Eu fico preocupado e eu sinto assim, uma certa teocratização do Brasil atual já faz alguns anos, né, com esse domínio evangélico na política, frente parlamentar que se estende do federal, estadual, municipal. Então, eu acho que a gente precisa reagir, e o Poder Judiciário tem reagido, né? Tem dado algumas decisões aí protegendo minorias religiosas, não só religiosas, né? Minorias étnicas, minorias sexuais, etc. Então, que a gente possa fazer isso cada vez mais, mas e que a gente possa reagir de alguma forma a esse fenômeno, né, das bancadas religiosas, etc. Eu não sei como se pode fazer isso, porque, enfim, o voto é livre, né? E esse fenômeno é tido como um fenômeno possível, mas eu acho bastante preocupante. E eu acho também que considerar que na teologia, por exemplo, evangélica, eu já vi pessoas sustentando isso, eles podem demonizar a religião dos outros, geralmente as religiões afro, porque faz parte da teologia deles. Eu não sei onde que se enxerga isso na Bíblia, mas enfim, no aspecto jurídico, isso não é possível, né? Porque isso vai ferir o direito alheio, né? A liberdade não é fundamental. Então, essa teologia que vai demonizar a religião do outro realmente vai entrar no direito penal, né? Na discriminação e preconceito, lá o artigo 20 da Lei 7.716. Então, eu acho que esse fenômeno é o mais preocupante, porque ele vai formando a cabeça dos fiéis, né, especialmente, né, e vai gerando uma cultura de hostilidade que a gente não tinha no Brasil, como eu estava comentando, cresceu muito. Então, eu acho que a gente precisa realmente reagir a isso. Então, é o que eu mais fico preocupado. E as questões de laicidade também, né? Então, de liberdade religiosa e de laicidade. Então, essa invasão religiosa no Estado, né, querendo tomar o Estado para a sua própria religião, né? Através de símbolos religiosos, de preceitos morais, desconstrução de políticas públicas, educação sexual, etc. Tantas coisas, né? Ligadas a direitos reprodutivos, sexuais. Então, e aí indo contra a ciência, por exemplo, a educação, tentativa de implementar criacionismo. Em todas as áreas sociais, praticamente você vê hoje no Brasil tentativas de imposições religiosas, anticientíficas, obscurantistas. Então, realmente, a gente tem muito trabalho para fazer. Eduardo? Enquanto Ana estava falando, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive há uma semana com um rapaz que foi tomar satisfação comigo no direct, porque ele se desiludiu ao descobrir que eu era muçulmano. E aí ele terminou... Eu tentando não entrar no nervosismo dele, né? Ele começou todo muito irritado, assim.
E ele falou assim para mim, foi a última frase que ele falou: eu tenho certeza de que eu tenho razão. Eu me lembrei de uma frase do Ibn Arabi, que é um mestre sufi nascido em Múrcia, na Espanha, cujo corpo se encontra enterrado em Damasco. E ele fala algo mais ou menos assim: Deus não cabe numa religião, porque não se pode confinar o infinito num sistema de doutrina. Portanto, tenha sempre a humildade, e aí repito o que já falei, de reconhecer que é possível que a face de Deus se abra para outros que não para você e os seus irmãos de fé. Como disse o Renato, ninguém tem a certeza empírica de que Deus, pelo menos em parte, esteja confinado naquilo em que você acredita. E acho que isso é uma premissa fundamental para que todos se tolerem de maneira muito mais positiva do que só negativa. Com isso, acho que mais da metade dos problemas nessa matéria já se resolve. Eu sempre há um espaço aqui no Papo Juiz para que os participantes possam divulgar alguma atividade pessoal, acadêmica ou mesmo profissional. Então, deixo a palavra com vocês novamente. Se tiver algum livro para lançar, algum evento acadêmico, alguma... Se acontecer na PUC, por exemplo, o espaço é de vocês. Alguém tem algum projeto aí que queira divulgar aqui no nosso Papo Juiz? No dia 11 de dezembro haverá na PUC um congresso organizado pela Comissão Nacional de Justiça e Paz sobre Direitos Humanos, etc. Que é fica o convite. Exatamente. E eu Você estava lançando um livro, né, Renato? então, eu estava comentando com o professor Vidal aqui no começo, que eu estava escrevendo um livro, ficou muito grande e virou 3 livros. E aí eu estou para lançar... Quer dizer, eu estou procurando editora ainda, prospectando, etc. Mas já está com o prefaciador, com o apresentador da obra. Então, é uma temática bem grande aí. Então, quem sabe para o começo, com certeza para o primeiro semestre, ou talvez mais ainda para o começo do ano que vem, a gente vai estar falando de lançamentos. Quem sabe a gente volta aqui, né? Maravilha, fazer um segundo episódio. Fazer outro episódio aqui. Vamos sim. E fazer um lançamento, fazer um oba-oba aí sobre os livros. Maravilha. Eu estou bem contente com isso. Maravilha. Deixa aqui, avise-nos para a associação para que a gente possa também divulgar para os nossos associados o lançamento do livro, mas também venha a São Paulo lançar o livro em São Paulo. Então, Sim, virei. Apenas restrito em Campinas. Alguma coisa, Eduardo? Em janeiro sai um livro meu. Vai ser o meu 5º livro. Eu soltei esse ano entre o ano passado e esse ano. O título é polêmico, ele se chama Princípio Não é Norma. Eu defendo a não normatividade dos princípios, ressalvando que, para mim, direitos fundamentais são regras, na esteira da doutrina liberal alemã. E agora, em janeiro, eu solto o 2º volume daquilo que eu pretendo que seja uma série. Já é processo civil. O primeiro chama Processo e Garantia. Eu soltei o volume 1 há 4 anos e agora solto o volume 2. É uma reunião de artigos em que eu abordo a ideia de processo não como instrumento da jurisdição, mas como uma garantia de proteção do cidadão contra eventuais arbítrios do Estado. É uma visão mais anglo-saxônica do que europeia continental, que é uma abordagem nova que eu tenho trazido ao Brasil. E agora vai sair o volume 2, espero que depois saia o 3, o 4, enfim, em janeiro sai o lançamento e eu divulgarei nas redes sociais. Por favor, também, mais uma vez, repito o que eu falei para Renato, avise aqui a associação para que a gente possa também divulgar pelos nossos canais para os nossos associados. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem aceitado o convite da associação para falar sobre esse tema tão que faz parte da nossa realidade, não só como juízes, mas também como cidadãos, como praticantes de alguma religiosidade. Obrigado por terem refletido, compartilhado os pensamentos de vocês, as reflexões de vocês. Eu, particularmente, não domino o tema e aprendi bastante nesse bate-papo aqui de apenas alguns minutos. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela presença.
Fica o convite estendido aí para uma segunda, para um segundo episódio, porque o tema é amplo e a gente tem muita coisa para discutir. Pode lançar o livro dele, né? Já faz o segundo. Opa, E a combinado, gente- hein? Obrigado. Com certeza. Será uma honra aí. Com certeza. Eu vou te chamar. Vamos lá, vamos lá. Então, em nome da JUPESP, agradeço a todos aí pela presença. Obrigado. Obrigado por estar conosco. Siga a associação nas redes sociais. Clique lá para vocês terem o alerta e ficarem sabendo quando novos vídeos, quando novos episódios sairão, e também com relação às atividades da nossa associação. Agora em 2026, a associação vai lançar o Centro de Estudos da JUFESP, vai lançar um programa de pós-graduação em Direito Previdenciário. Então, fiquem atentos aí, acompanhem as nossas notícias nas redes sociais para que vocês fiquem atualizados aí das nossas atividades. Obrigado pela companhia e até uma próxima. Inshallah.